Olá pessoal que acompanha o Mexa-se. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância de manter um percentual de gordura, ou seja, uma gordura corporal dentro de níveis adequados para que a gente tenha uma saúde e um desempenho físico até interessante. E para falar um pouquinho sobre isso, chamamos aqui o professor de Educação Física, doutor, que pode nos falar um pouquinho mais sobre isso. Valtinho, como que você vê hoje o crescente número de indivíduos com sobrepeso, obesidade no país? Qual o papel da educação física, por exemplo, nessa mudança, né, que a gente espera? Olá pessoal, bom, mais uma vez obrigado pelo convite, por estar participando com vocês. Bom, primeiramente, Wilson, a gente precisa entender que tanto o sobrepeso como a obesidade são problemas que assolam o mundo todo, né? Trata-se de uma epidemia multifatorial, então existem vários fatores que interferem nesse processo. E não só a educação física, mas a área da saúde no geral, ela tem estudado muito e contribuído muito para combater esse mal, uma vez que vários problemas de ordem metabólica e às vezes funcional interferem, estão ligadas tanto ao sobrepeso como à obesidade. Isso falando de pessoas adultas, crianças, jovens, pessoas de população no geral. E é difícil a gente falar assim que aquele indivíduo ele tem a gordura corporal dentro do adequado ou não, só olhando, né? A gente vê hoje, claro, com os treinadores, os coaches pedindo às vezes uma imagem do indivíduo, acompanhando a questão, né, da imagem do indivíduo, já determinar quais mudanças devem ser ocasionadas. Mas a gente sabe que para classificar o indivíduo com sobrepeso, com obesidade, a gente tem que entender qual a quantidade de gordura em relação à quantidade de músculo que esse indivíduo tem, né? Então, como que a gente pode ver isso, né? Quais as ferramentas, mas principalmente como que a gente sabe se esse indivíduo tem nível de gordura corporal adequado ou não? A gente fala em percentuais, por exemplo, né? Isso. Bom, vamos lá, vamos por partes. Hoje existe já diversos treinadores, como você bem mencionou, né? Treinadores que trabalham com consultoria online, nutricionistas também que trabalham com esse tipo de avaliação, e elas têm se tornado ferramentas viáveis do ponto de vista inicial, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, de hábito e tudo mais. Então eu sempre brinco um pouco com meus alunos quanto a isso, né? A foto, ela diz muito sobre você em relação a isso. Então a foto permite, por exemplo, você se autocomparar de uma semana para outra, de um mês para o outro. Então a pessoa vai lá de manhã, ela está num processo onde ela quer perder peso, quer mudança no corpo. Então ela vai lá hoje, tira uma foto no espelho, de frente, de costas, de lado, e vai repetindo essa mesma foto, com a mesma roupa, esse mesmo ângulo, durante várias semanas, vários meses aí de intervenção. Então ela consegue visualmente visualizar mudanças em alguns perímetros. É isso que essa equipe de profissionais acaba utilizando. Por outro lado, nós temos métodos que eu digo mais específicos em relação à avaliação de composição corporal. Científica. Que aí entra, né, a questão da ciência. Então nós temos o que nós chamamos de composição corporal. E nessa avaliação mais específica, conseguimos aí determinar, na verdade, percentual de gordura, gordura em quilos, percentual de massa muscular em quilos. E a partir dessa avaliação específica, você consegue avaliar o quanto essa pessoa evolui semana após semana, mês após mês, uma vez que perder a gordura não é nada fácil e também ganhar massa muscular não é nada fácil, então isso demanda o que nós chamamos de consistência. E é algo que as pessoas acabam desanimando quando a gente fala de treinar. A pessoa vai lá hoje, ela treina uma semana, faz dieta uma semana, aí ela não tive resultado, mas uma semana apenas eu não consigo ter uma consistência. A consistência ela vem de semanas e meses de muito trabalho. Quando você tem uma avaliação mais específica nesse nível, você acaba, mesmo que você não identifique numa foto ou no peso da balança, uma avaliação de composição corporal você consegue ver de fato que você ganha de massa muscular, que você perdeu de gordura naquele período legal, né? A gente fala que tem aquelas pessoas, os falsos magros, né? Apesar que quando o indivíduo está com roupas, né, uma quantidade menor de roupas, que a gente consegue ter uma visão mais clara, a gente consegue muitas vezes identificar, né, que aquele indivíduo tem uma quantidade de gordura um pouco mais saliente nas regiões centrais e tal, mas a gente sabe que tem pessoas que aparentemente elas são até relativamente magras, mas pode ser que tenha uma quantidade de gordura muito grande e uma quantidade de massa muscular muito baixa, né? E aí a gente entra nos percentuais, o que seria mais indicado, o que a literatura nos traz de informação?
Atualmente a literatura traz, né, alguns valores, né, normativos que a gente fala. É claro que isso depende muito de população para população. De idade, né? Nível atlético, esporte que a pessoa pratica às vezes. Então, para cada grupo a gente tem uma distribuição. Mas no geral, quando nós falamos de mulheres hoje, recomenda-se que uma mulher tenha entre 20% e 30% aí de gordura corporal. Isso pensando em saúde. Não quer dizer que você ter 30% de gordura vá trazer para a menina um perfil estético desejado para ela às vezes. Existe uma diferença, né? Que é saúde, estética, que é o necessário. Saúde, tem que é estética. Então é mais ou menos isso, né? Para as mulheres, 20% a 30% acima disso já seria considerado... Já entra no sobrepeso e obesidade, né? Então isso acaba já despertando uma certa preocupação. Mas como você disse, existem pessoas que visualmente estão magras, mas aí você vai avaliar, você vê que ela tem um baixo percentual de massa muscular e tem lá às vezes 32, 33, 34% de gordura. Visualmente ela está magra, mas ela apresenta uma flacidez acentuada em alguns segmentos corporais. Ela apresenta dobras cutâneas um pouco maiores em relação ao normal. E além disso, um baixo tônus muscular, um baixo nível de força muscular também. E nós sabemos que a redução de força muscular a longo prazo, ela pode trazer diversos prejuízos metabólicos, né? Evidentemente por conta dessa perda de massa muscular. Então a saúde das pessoas também está muito ligada ao ganho de força. Ao passo que você ganha força, você melhora a sua saúde. E ainda falando de classificação, a gente fala de homens. Homem tem que ter um pouco menos de gordura. Sim. A literatura preconiza aí que um homem tem aí entre 10% e 15% de gordura hoje, tá? Não quer dizer que se ele tiver 18%, ele vai estar fora de peso, né? O homem ainda tem, por conta da diferença entre homens e mulheres, o homem apresenta um percentual mais baixo. Só que ainda pensando em estética, ele vai tentar sempre abaixo de 10% pensando em estética. Mas se ele tiver 15%, tá batendo na trave ali, ele tá apresentando um percentual que é desejável. Mas existem homens que você avalia no visual, não tá com sobrepeso nem não tá obeso, em relação a índice de massa corporal. Mas ele vai fazer a avaliação, ele está com 30% de gordura também. Então ele apresenta alguns riscos aí, ou até apresenta já alguns distúrbios metabólicos, evidentemente por essa baixa de massa muscular e aumento acentuado de gordura. Isso é importante a gente destacar, essa questão hoje da estética, né? Porque as mídias sociais, elas trazem uma realidade que não é bem realidade, né? A gente vê muitas vezes postagem até de profissionais ou até de atletas, o nível de percentual muito, muito baixo e a percentual de gordura depende da quantidade de massa muscular, depende de uma genética favorável ou não, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse desejo que às vezes é quase que inalcançável de forma saudável. E aí muitas vezes a gente busca recursos, né, que não são tão saudáveis, inclusive de medicamentos. A gente vê, né, medicamentos que são direcionados para a obesidade sendo usados para tirar aquela gordurinha, assim. Então, entender, né, que gordura ela é necessária para a saúde. Sim. É por isso que existem, né, os parâmetros de estética, que são níveis muito mais baixos de gordura, que aí, claro, exige maior sacrifício, existe uma predisposição e também o treinamento, né? Não tem milagre. Não tem milagre. Não tem milagre. Treinar às vezes pode ser chato, pode ser doloroso, mas não tem outro caminho. Nós somos feitos para fazer movimento, somos feitos para fazer força, tá? E nós não podemos ficar calados ou simplesmente falar, não preciso. Uma hora a conta chega, né? E quando ela chega, às vezes, acaba sendo muito difícil de tratar, e a pessoa acaba sofrendo muito mais do que se ela tivesse feito uma prevenção aí, anos atrás, aí, quando chega um problema, um agravante aí. Por isso que a gente trouxe esse tema, até para esclarecer a questão de a imagem, sim, né? Mas a gente tem parâmetros que a ciência nos traz em relação à saúde. Se você está dentro desses parâmetros de saúde, isso já é importante, né? Claro, a estética, todo mundo muitas vezes quer, ela deve ser buscada dentro do desejo de cada um, mas entender que o desespero por utilizar ferramentas, né, que não são muito adequadas, por exemplo, o uso de medicamentos, pode estar tirando você da sua saúde. Então,
Estética sim, mas sem esquecer da saúde. E se a gente tem as ferramentas que podem determinar o percentual de gordura adequado, o nível de gordura adequado, é interessante para a gente fazer essa comparação. Calma aí, eu estou dentro de um parâmetro de saúde e tá legal. Vamos buscar estética? Mas o primeiro é buscar a saúde, atingir os níveis. Falando sobre estética, é importante a gente frisar sempre que é importante que a pessoa se compare com ela mesma. Isso é muito interessante. E a pessoa às vezes fica fixada numa modelo, numa atriz, ou num ator, num atleta, e não adianta você se comparar com aquela pessoa, com aquela atleta. Nada a ver com o seu metabolismo, um ser humano totalmente independente de você. Então é importante que você se autoavalie. Isso é muito bacana, tá? Então as pessoas precisam se conscientizar em relação a isso. Então não se compare. A foto, gente, ela engana, viu? Toma cuidado. Muito comum às vezes olhar uma foto na rede social lá, a gente vê todos os dias isso, e quando você vê ao vivo e a cores daquela pessoa, não tem nada a ver com a foto. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Então se compare com você mesmo. E não tenha pressa, tá? Eu estudei obesidade durante o doutorado. Uma das coisas que eu descobri é que a gente não deve ter pressa em relação a isso. Nós temos que ter pressa em relação ao autocuidado, se cuidar. Mas nós não temos que ter pressa em perder peso rápido, em ganhar massa muscular rápido, e não, para não acontecer isso que você acabou de citar. Você querer apelar, às vezes, para métodos que vendem a ideia de que vai ser rápido. E às vezes você arca com um custo ali desnecessário, e aquele custo pode gerar, inclusive, prejuízo para sua própria saúde. Bacana. Obrigado, Valtinho, pelas considerações, mas ele vai estar aqui com nós no próximo programa para a gente falar de algumas ferramentas para a gente avaliar esse percentual de gordura. Será que você está dentro do nível adequado de saúde? Muito longe dos níveis que a gente considera interessante para ter uma boa estética? Não perca, mexa-se.